Paz, Senhor, irmãos. Eu queria contar um sonho que eu tive essa manhã, do dia 11 de outubro de 2021. Eu estava, no sonho, eu estava dentro de uma sala, esperando, e tinha algumas pessoas também, elas estavam esperando. Eu não lembro o que era, né? E enquanto eu estava ali, eu estava sentada, né, com as pernas cruzadas, esperando. E aí tinha um pouquinho mais para frente, porque a sala era quadrada, então em torno dela todinha tinha cadeiras, né? Não estavam completas, mas tinha duas, três pessoas, aí pulavam uma ou duas cadeiras, aí tinha mais duas pessoas, era assim. E do meu lado direito, né, tinha um homem sentado. Ele era um pouco assim obeso e ele era crente, mas eu não sabia, né? E aí eu levantava para sair ou para ir para pegar alguma coisa, e ele olhava para mim e falava assim: "Nossa, minha irmã, essas suas pernas tá um nojo, hein?" Aí eu virava para ele e o Senhor falava na minha boca, né? Eu falava assim: "Meu irmão, nojo é você lá na praia sem camisa, com essa pança de fora." Eu falava desse jeito. Eu não sabia que ele ia pra praia, eu não sabia, entendeu? Mas Deus falava na minha boca. Nojo é o que o irmão faz, porque o irmão só fica de shorts, o irmão vai pra praia, fica lá sem camisa, e Deus começava a falar na minha boca, pela minha boca, os pecados que ele fazia, entendeu? Aí eu falava: "Isso é nojo diante de Deus." Aí eu falava assim: "Quando Deus me criou, eu falava assim: eu sou criatura do meu Deus. Quando o meu Senhor me criou, ele me pegou com as suas próprias mãos. Tudo que eu tenho no meu corpo foi o Senhor quem colocou. Cada pelinho que tem na minha perna foi o Senhor quem colocou." Irmãos, assim, eu não tinha vergonha de falar, sabe? E minhas pernas têm bastante pelo. Eu não aparo. Eu já perguntei pro Senhor se eu podia parar. Ele falou que não era para parar, porque que nem tem aquele versículo bíblico que fala que um abismo chama outro abismo, né? Alguns irmãos que falam que é de doutrina, falam: "Não, pode parar, não pode nada, irmãos. O Senhor colocou ele que é desse jeito aí que tá aí." Então no começo eu tinha vergonha, eu orava para Deus fazer cair, Deus falava que não ia fazer cair, porque era para servir de exemplo para as outras pessoas, né? Outras pessoas que também, para encorajar os outros que sentia, e eu vi o resultado, irmão, o fruto disso. Na minha igreja tinha uma irmã que ela falava que depilava porque um irmão subiu no púlpito e falou que era nojento, e um pregador. Então ela começou a tirar, mas ela sabia que não podia. Então só dela me ver ali, eu e outra irmã também, né? Então ela criou coragem e agora ela deixou crescer, né? Então, assim, aí nisso, quando eu saía dessa sala, eu ia embora, né? Eu falava por mão, né? Deus falava na minha boca tudo o pecado que ele fazia. Eu falava que o que eu tenho em mim, no meu corpo, foi criação do Senhor, então não é nojento. Porque eu sou criatura de Deus, Deus me criou assim. Ele se agradou de me fazer dessa forma, né? Aí eu saía daquela sala, eu ia como se fosse para minha casa, descendo uma ladeira, e tinha algumas pessoas comigo que também ia para minha casa, se eu não me engano. Essas pessoas estavam comigo, né? Comigo. Aí eu olhava assim para o céu, e o céu tava como se fosse de noite, né? Escuro. E eu via como se fosse um retângulo no céu, como se fosse uma porta aberta, né? Mas era um retângulo. Eu não vi em formato de porta, mas era o formato de uma porta aberta, e era um azul, irmãos, muito lindo. Aquela parte que estava aberta, né? Aquela parte do retângulo que estava aberta, não era um quadrado, era um retângulo. Era um verde água, resplandecente, a coisa mais linda. E eu vi algumas luzes, né? Luz branca e resplandecente também. E eu sentia no meu coração, Deus confirmava no meu coração, né? O Espírito Santo confirmava no meu coração que aquilo ali
era o Senhor já chegando, o Senhor Jesus já vindo, né? E aí eu mostrava para as pessoas, olha, gente, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Só que aquelas pessoas que estavam comigo olhavam para o céu e não via nada, né? E era crente o povo que estava comigo. Eles, eu não tô vendo nada. Eu falo, aqui, olha aqui. Né? Era bem grande, bem visível, mas elas não enxergavam. E eu chegava em casa, então eu tinha pressa para chegar em casa, né? Depois desse sinal, eu tinha pressa. E eu chegava em casa e falava, gente, vamos orar, vem, vamos orar. Só que antes disso, enquanto eu me organizava para orar, eu olhava pela janela. Quando eu olhava pela janela, eu via pessoas flutuando, como se estivessem sendo arrebatadas. Só que eu via carro flutuando também. Eu falava, que estranho, os carros não vão subir no arrebatamento. Eu achava estranho, era um arrebatamento estranho. Aí eu falava, pensava, não é Jesus voltando agora, que eu não tô sentindo nada. Porque eu lembrava que eu sentia, né? O Espírito Santo confirmava no meu coração quando eu olhava para o céu enquanto eu descia a ladeira. E naquele momento que eu estava olhando pela janela, eu não sentia nada. Eu falava, não, tá estranho isso daí. Como se fosse uma coisa bem falsa, sabe? Como se fosse, não, era uma coisa falsa. Então eu corria pro quarto, né? Eu chamava as pessoas que estavam comigo para orar. Só que só ia 2 pessoas. E ficava as outras 2, olhava assim, entrava assim no quarto, né? E voltava para trás, ia fazer outras coisas. Eu dobrava o joelho, começava a pedir perdão para Deus, né? Os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Só que eu ficava lembrando do que eu tinha visto pela janela da sala. Aqueles carros, aquelas pessoas flutuando. Eu falava, não, Senhor, não é possível que o Senhor tenha voltado e eu tenha ficado. Os carros, não vai acontecer nada com os carros, assim... Se é carro de crente, sei lá, não vai subir, né? Não tem nada a ver. Ficava orando assim, pedindo perdão para Deus. E aí quando eu terminava a oração, eu olhava assim pela janela do quarto e eu via uma mulher com um carrinho de bebê e eu vi o bebê dentro, para confirmar que não era o arrebatamento mesmo, era uma coisa falsa, né? E depois, num outro sonho, né, que antes de tudo isso acontecer, enquanto eu descia a ladeira, eu olhava assim eu pegava o celular e no celular de todo mundo, simultaneamente, estava passando um programa ao vivo, né, no celular, de todas as pessoas do mundo inteiro. Era simultânea aquela transmissão, era transmissão ao vivo. E aí, eu via cadeiras, tinha pessoas lá, né, presencial, e quem não podia comparecer, assistia pelo celular. Tinha muita gente sentados, e eu vi um palco, era um espaço aberto, como se fosse um parque. E era um espaço aberto, não era no Brasil, era num outro país, mas todo mundo ia entender o que ia acontecer ali, entendeu? Todo mundo ia entender, todo mundo, assim que eu falo, todo o planeta Terra iria entender o que iria acontecer ali, todo mundo. E aí, uma pessoa pegava a oportunidade para falar, era um homem muito bem arrumado, se via que era uma pessoa muito de poder, assim, aquisitivo, uma pessoa muito influente, né? Como se fosse um líder, assim, uma pessoa muito importante. E ele ia falar algumas coisas e ele iria apresentar uma outra pessoa que também seria muito importante. Essa segunda pessoa também estava com ele, né? Ele iria apresentar essa segunda pessoa. Eu vi essa pessoa um pouco menor que ele, era alto, né? Ele era magro, alto, era novo, né? Esse moço que ia falar. E o outro que ele iria apresentar era moreno, tava com uma camisa branca, uma calça clara também, né? E esse outro moreno, eu prestava atenção, olhando no celular. Eu ficava prestando atenção nele, a cor morena dele, o tom de pele dele era diferente dos seres humanos. Eu pensava, meu Deus, isso daqui é um demônio, não é uma pessoa, não é um humano.
era diferente, o tom de pele, a pele dele, o formato da textura, a textura da pele dele era muito diferente, só que ninguém via. Eu olhava, prestava atenção, como se minha visão abrisse, assim, desse um zoom na pele daquele homem que iria ser apresentado, né, pelo aquele primeiro. Eu via, era muito diferente, era liso, era diferente. E eu falava, nossa, que estranho, isso aí não é uma pessoa, é um humano. E aí eu sentia no meu coração que não era para eu assistir aquilo, porque enquanto eu estava assistindo aquilo, o Senhor iria voltar. Então, quem tivesse assistindo aquilo, iria ficar, eu não ia ver Jesus voltar, né? Aquilo era uma distração, que enquanto as pessoas estavam assistindo aquilo, aí Jesus ia arrebatar a igreja, quem tivesse apercebido, tá? Quem tivesse apercebido iria subir, e quem estivesse ali distraído naquela assistindo aquilo ali, iria ficar. Aí eu sentia logo no meu coração para guardar o celular e correr para casa para orar, né? E aí eu queria ver o que ele ia falar. Ele já ia falar, né? Aí eu pensava, não posso ver. Meu Deus, tem misericórdia, eu não posso ver isso. E porque isso aqui vai me distrair, o Senhor vai voltar e eu vou ficar. Então eu guardava o celular, eu desligava e eu corria para casa. Nisso que eu olhava pela janela da sala e via como se fosse um falso arrebatamento. Depois eu corria para o quarto para orar. E quando eu olhava pela janela do quarto, ainda não tinha sido, né? Mas já ia acontecer. Enquanto isso, as pessoas estavam com o celular na mão. Amém? Esse foi o sonho que eu tive. Os irmãos tomam muito cuidado com o celular, irmãos. Use o seu telefone para falar com as pessoas. Não fica no YouTube procurando isso, procurando aquilo. Nesse negócio de procurar, não, mas eu tô procurando a igreja de sã doutrina. Irmão, você é a igreja. Você anda na doutrina. Você é a igreja de sã doutrina. Não fica procurando isso, procurando aquilo. Desse povo ficar assim, irmãos, eu vou indicar o canal fulano que Deus tá lá, que não sei o quê. Aí você vai, chega lá, a pessoa pode até ser de usada por Deus, só que depois de um tempo a pessoa se corrompe e o espírito do engano toma frente. Se você não tá ligada, percebida, você também é enganada, né? Eu tava num canal que as pessoas eram arrebatadas todo dia. Se deixasse 2, 3 vezes por dia. E tá todo. Aí comecei a achar estranho, porque a igreja tava como se estivesse aliançando com outra pessoa que Deus falou pra mim que ele era um falso profeta, que a igreja dele era tudo armação, muito influente de sã doutrina, né? Porém, o Senhor falou pra mim, falou pra mais 2, 3 pessoas que era falso, o Senhor não tava usando ele. Aí eu falei, bom, Deus não fala uma coisa para depois disso falar e falar outra. Aí o Senhor começou a me dar mais sinais e eu saí. Falei, não quero isso para mim não. Porque daqui a pouco você é enganado. Tem muita gente de doutrina que vai ficar no arrebatamento, irmãos. Então toma cuidado com o seu celular, porque o celular, ele vai levar muita gente à condenação. Muita gente. Amém? Então esse foi o sonho que eu tive. Que Deus abençoe.